queijo de carne todo mundo já experimentou. Mas e de churros? O alho poró? Carne seca? O Rei do Pastel Gourmet tem muitos recheios diferentes e ainda oferece um rodízio para quem quiser experimentar todos. Então, Humberto, Rei do Pastel Gourmet, né? Como é que começou essa história de pastel gourmet? Então, tudo começou há 7 anos atrás, quando a gente abriu a loja da Abílio Machado, e aí foram praticamente 6 anos naquela mesma coisa, né, de pastelaria de centro e tudo. Até surgiu a ideia do delivery, que foram vindo mais sabores, a entrega, né, que já era uma coisa diferenciada. E aí foi quando lá não suportava mais a gente ficar lá e que a gente decidiu mudar para cá, incrementar o cardápio, novos sabores e abrir a primeira pastelaria gourmet de BH. O que você chama de pastel gourmet? Então, são sabores mais diferentes, mais elaborados, que é como alho poró com catupiry, a gente tem milho com bacon, tem de carne seca com catupiry, camarão. Como é que vocês criam as receitas dos pastéis de vocês? Então, aí vai na sorte. Às vezes a gente entra pra cozinha, testa uma coisa, coloca um negocinho aqui, um negocinho ali e sai. Criatividade mesmo? Um dia você tá em casa assim e pensa, ah não, vou misturar isso com isso. Não, geralmente é aqui mesmo que a gente faz, não é em casa não. Tá tranquilo, entra pra cozinha, cria uma coisa aqui, cria outra ali. Tanto que a gente abriu aqui com 8 sabores de pastéis, hoje a gente já tem 19. Nossa, e quais são os que saem mais? Tá no ranking aí, alho poró com catupiry, carne seca. Dos doces vai ter churros, que é um dos que mais saem, chocolate com morango, entre outros. E é você mesmo que cria os sabores de pastel? Sim, alguns foram, outros meus pais. Tem cliente que dá ideia, igual carne seca com catupiry mesmo foi um cliente que deu a ideia, nós testamos e fizemos. Aí depende. Essa história de pastelaria então tá na sua família, né? Antes de ter as lojas, vocês já faziam pastel em casa? Já porque já tem tios, avós que já mexiam com isso. Então vem de muito tempo. Qual que é o segredo de ter um pastel crocante e sequinho? Então, a nossa massa ela é feita aqui mesmo, né? Ela é totalmente caseira, receita antiga. E aí que tá, tanto no modo de preparo da massa, como cilindrar e fritar para ter o resultado que a gente tem hoje. Tem alguma periodicidade para entrar novos sabores no cardápio? Não. Aí, sempre que a gente atualiza o cardápio, geralmente umas 2 vezes por ano, a gente inclui algum, tira um que não vende muito, inclui outro, ou então incrementa. Se a gente fala num pastel doce, porque quando a gente pensa em pastel doce, o que vem na cabeça é banana com canela, ou alguma coisa de chocolate. A massa de pastel doce ela é diferente da massa do pastel normal? Não, ela é a mesma massa. O que muda, que o pessoal acha que ela é diferente, é, por exemplo, o de churros, depois que frita ele, a gente passa ele na canela com açúcar. Então ele adocica a massa, mas a massa é a mesma. E o seu preferido qual que é aqui? Alho poró e do de doce churros. E eu fiquei sabendo também que vocês fazem rodízio de pastel, né? Fazemos. Não é uma coisa tão comum. Não, foi o primeiro de Minas. Como é que é essa história? O que vocês fazem? Então, essa história foi meio louca também. A gente estava quebrando a cabeça, a loja não dava movimento, não ia pra frente. E aí eu fui convidado pelo iFood para um fórum em São Paulo. Chegou lá, o chefe, que ele é sócio da Paola, do Masterchef, falou uma frase que ficou na minha cabeça, que é faça o que todo mundo faz de uma forma diferente. E foi quando a gente começou a pensar, o que a gente pode fazer diferente do que todo mundo faz, porque sabor diferente a gente já tem, atendimento e tudo. E aí eu e meu pai sentamos, conversamos e tivemos a ideia do rodízio. Como é que funciona o rodízio de pastel aqui? Hoje a gente tem o prata, o bronze e o ouro, e aí depende dos sabores. O bronze, por exemplo, tem 5, o prata tem 14 e o ouro tem todos. E aí as pessoas podem pedir à vontade quantos pastéis quiserem? A pessoa paga o valor e ela vai escolher. Os sabores e as quantidades a gente faz e leva na hora na mesa e ela pode pedir quantas vezes quiser. E o pessoal come muito? Sim, come muito. A média de 10 por pessoa, tem gente que come 15, Senhora. já teve gente que comeu 20. É um tamanho de pastel tradicional? Normal, tradicional. E hoje você vai preparar pra gente alguns recheios, né? Vai Sim. ensinar pra gente. O que vai ser? Hoje vai ser o mais saído da casa, alho poró com catupiry, milho com bacon e catupiry também, que é um que sai bastante, e o de doce tradicional de churros. Então vamos lá? Bora! Aí hoje quem vai ensinar vocês a fazerem os 3 sabores que a gente separou vai ser a Graziella. Ela que é a mestre cuca da casa e faz aí todos os dias. A gente vai começar pelos recheios. Primeiro cortando o alho poró, né? Não tem segredo nenhum. Você procura cortar ele o mais fino possível, né?
Pra dar só um toque. Bem fininho. Isso. Alho poró é forte, né? Se ficar muito grosso. Ele dá um sabor mais... Ele é um sabor bem marcante, né? Por isso a gente coloca só um pouquinho dele, que vai no recheio do pastel, para não ficar uma coisa enjoativa. Tem que ser no ponto. Dos pastéis da casa, qual que é o seu preferido aqui? O de alho poró. Esse E tá o de famoso, né? churros, ele é famoso. É um dos que mais sai. O pessoal gosta muito. Como é que vocês criaram esse de alho poró? Esse foi uma salgadeira minha que ela trabalhava muito com alho poró. E aí um dia que tava lá, nós três testamos. Tava eu, ela e meu pai, a gente testou dentro do pastel e ficou no cardápio também, foi um sucesso. A gente picou alho poró. Aí vamos fazer hoje um pastel de milho com bacon, que consiste em quê? Catupiry, um pouquinho de mussarela, só para saborizar mais o catupiry, milho e bacon. A massa de vocês é secreta, né? Mas quem quiser pode comprar uma no supermercado. Ah, sim, pode comprar no supermercado, sem problema. Então, vou fazer. Que é catupiry com milho e bacon. Aí você pega um pouquinho. Qual que é a mussarela. quantidade que a gente tem que colocar de recheio dentro de um pastel? Quantidade é você que manda. Se você quer ele mais recheado, você vai colocar um pouco mais, né? Mas a gente tem que atentar para quê? Você coloque uma quantidade justa, né? Porque se você coloca para mais, você vai ficar enjoado logo no primeiro. Se você coloca para menos, vai ficar um pastel de vento, né? Então que seja uma quantidade justa, que você ache justo. Entendi. Nem para mais, nem para menos. Uma colher de sopa, né, de catupiry com mussarela ralada. Isso. Aí você espalha. Aí a gente umidifica um pouco a massa, né? Justamente para dar a liga, para na hora que eu for cortar, eu conseguir selar ela bem e ela não abrir na fritadeira. Entendi. Ela tem que estar bem fechadinha, né? Sim, ela tem que Por estar isso bem que- selada. Por isso que antigamente minha avó fazia muito pastel, ela apertava com o garfo a Sim. beiradinha do pastel. Aí aqui eu faço o corte, né? Que já é definido aqui. Um pouquinho de farinha só para a carretilha correr melhor. Aí você faz o corte. E aí já grudou? Sim, não abre aqui. Tá todo selado. Olha só. Só com um pouquinho de água, né? Também não pode colocar muita água. É a quantidade certa. Esse é o corte que a gente trabalha aqui. Nas pastelarias os cortes é que identificam, né, do que é o pastel. Sim. Principalmente aqui que trabalha com rodízio, né? E tem um grande volume, às vezes. Então, como é que vai identificar para levar na mesa? Então, tem que ter um padrão de corte, né? Para tudo sair certinho. Então vamos pro próximo? Vamos. Próximo vai ser de alho poró. A mesma mistura, né, de catupiry com mussarela. Sempre. E por que mistura catupiry com mussarela? Para saborizar mais o catupiry, né? Para ele não ficar uma coisa comum, Aham. igual de todos. Para justamente ser o diferente. Às vezes você come um catupiry e fala assim, não, o catupiry daquele pastel é diferente. Será por quê? Porque tem todo um segredo. O alho poró é só um pouquinho. Aham. E ele vai cru. Sim. A massa que a gente compra no supermercado, normalmente ela já vem no tamanho de um pastel, né? Como é que a gente fecha uma massa daquela? Você pode usar o mesmo processo,
jogar um pouquinho de água, né? Só para ela grudar mais, né? E usar mesmo o garfo ali. Pra fechar a beiradinha. É. Entendi. Ó, assim como também hoje no supermercado você já acha dessa massa, já em rolinhos, né? Mas você pode trabalhar dessa forma mesmo. Entendi. Quem não tiver um cortador como esse aqui, como é que faz? Vai ter que arrumar um. A faca, será que não dá certo? Se for fazer corte reto, sim. Entendi. Por exemplo, se eu for só cortar ele reto, Aham. com uma faca, eu daria normalmente, por exemplo. Se eu vou usar uma faca, então eu venho com ela aqui, né? Cortando devagarzinho. Porque quando o corte tem voltinha é mais complicado, né? É só... verdade. Agora a gente vai fazer um doce. Sim. A gente usa a mesma massa, né? Que Sim. o Humberto estava me contando. A gente sempre usa a mesma massa. Você coloca um pouquinho de doce de leite. Não precisa ser muito, porque na hora que ele for na fritadeira, ele vai derreter e vai espalhar no pastel Entendi. por dentro, né? Então, se coloca muito, é perigoso na hora que você for morder ele, já respingar em você. Os nossos 3 recheios prontos, né? Esse daqui de milho e bacon, esse aqui de catupiry com alho poró e esse aqui, por enquanto, de doce de leite. É, que é o famoso churros daqui. Para a gente fritar agora, como é que a pessoa pode fritar em casa? O que é importante de estar preparado? A temperatura do óleo é muito importante, né? Porque se ele tiver frio, o pastel corre o risco de encharcar. Então é muito importante a temperatura. Como é que a gente sabe que a temperatura está ok? Geralmente, o ideal é 200 graus. Aham. Mas em casa a gente não tem isso, né? Como que eu vou saber que é 200 graus? Aí o que a gente faz? Faz um teste com a massa. Joga um pedacinho de massa. Isso. Você vai ver como que a massa responde na hora. Se ela respondeu rápido, igual tá aqui, ó, é porque já está no ponto. Tem que ser ágil, né? Porque na hora que você coloca, eles já vão fritando. Então, se demora a virar ou demora a tirar, você corre o risco de queimá-los. Aqui a gente tem uma fritadeira muito grande, né? Sim, Em casa, eu acho que é importante a gente falar também que em casa, se a gente coloca muito óleo, vai esfriar, né? é verdade. E aí ele pode encharcar, então é importante colocar aos pouquinhos. Como é que a gente sabe que tá bom? Pela cor dele. Ele tem que ficar douradinho, tá vendo? Sempre douradinho. Já tá pronto? Sim, Muito rápido. bastante. E agora que tá pronto, vamos experimentar? Agora é a hora boa, né? Provado? Aprovadíssimo.